Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu venho trazer mais uma palavra do Senhor nosso Deus a vocês. E essa palavra ela se encontra no livro 2 Reis, né? O capítulo 4, que diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: que hei de te fazer? Dizei-me, o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vá, pede emprestado todas as vasilhas na vizinhança, e deverão estar vazias, e devem ser muitas, não podem ser poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. Este lhe chegaram as vasilhas e ela a enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vá, vende o azeite e paga tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que o Senhor nos traz hoje é uma palavra que nos faz refletir sobre diversas coisas. Mas, então, quem era essa viúva? Quem era esse esposo dessa viúva? Por que essa viúva estava assim, dessa forma endividada? Essa viúva era casada com o servo do rei Acabe, chamado Obadias, né? Ele trabalhava lá para o rei Acabe, mas ele alimentava 100 profetas que viviam escondidos em uma caverna. Esses 100 profetas viviam escondidos exatamente porque a mulher do rei Acabe, que era a Jezabel, ela mandava matar todos os profetas do Senhor. Então, os profetas viviam escondidos nessa caverna e ele alimentava de pão e água esses profetas. Então, ele acabou gerando essa dívida até para alimentar esses profetas, né, do Senhor. Só que ele morreu, né? Esse servo, né, morreu. E então ficou a viúva com seus 2 filhos. E como ele tinha deixado essas dívidas, naquela época, quem tinha dívidas não podia pagar, tornava-se escravo. Então, os credores vinham na casa dela, levavam tudo que ela tinha, até que acabou ela ficando sem nada. E eles voltaram lá e disseram: da próxima vez, se você não arrumar o dinheiro para nos pagar a dívida, a gente vai levar os seus 2 filhos para ser escravo. Então, imagine só, né? Uma situação dessa, uma mãe, né? Até então, quando estava levando as outras coisas, ela ainda estava suportando. Mas quando falou assim, vou levar os seus 2 filhos, aí ela pensou: agora eu tenho que arrumar um jeito. Então, ela lembrou que o esposo dela servia esses homens de Deus, né? E ela pensou assim: devo ir lá. Eu devo ir lá e contar a situação. Pode ser que algum deles venha me ajudar. Pois o meu esposo temia ao Senhor. E eu creio que o Senhor vai arrumar uma solução para mim e para os meus filhos. Então ela foi lá, e quando ela chegou lá, ela conversou com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu perguntou a ela o que ela tinha em casa. E ela disse que não tinha nada mais em casa, além de uma botija com azeite. E ele pediu a ela que fizesse daquela forma.
pedisse todas as vasilhas, naquela época era vasilhas feitas de barro, né? Jarros de barro, né? Vasos, né? E então que pedisse aos vizinhos, e os vizinhos emprestaram a ela, né? Mas que ela não arrumasse poucas, teria que ser o máximo possível que ela conseguisse. Então ela foi lá, pediu, e eles emprestaram a ela, e ele disse assim: você vai entrar em sua casa e fechar a porta sobre si e sobre os teus filhos, e ficar no íntimo com o Senhor, né? Então ela fez isso. E então ela começou, o azeite começou a jorrar, e essas vasilhas eram cheias, e ela ia colocando lá a parte, as que iam enchendo ia ficando a parte, até que ela disse: traz mais uma vasilha. E aí o filho dela disse: olha, não tem mais, acabou. Então ali o azeite parou de jorrar, certo? Então o que essa palavra ela vem nos dizer? Ela vem nos dizer o seguinte, que nós somos vaso do Senhor. Nós devemos entender que a gente está aqui para servir o Senhor, para honra e glória dele, certo? Então nós somos vaso do Senhor. Devemos ser esse vaso do Senhor. Mas o que acontece? É que enquanto tá o azeite, na verdade, ele nunca acaba. Nunca acaba. O que na verdade está faltando são os vasos, né? Os vasos que estão faltando. Então, se está faltando o vaso, como o azeite vai jorrar? Nós devemos ser esse vaso. Mas será que está tendo vaso suficiente para o azeite jorrar? Será que esse vaso também está em perfeita situação para o azeite não se desperdiçar? Né? Então, o que isso quer dizer? Que a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele está aí todo o tempo. Todo o tempo. E nós que devemos se dispor ao Senhor e dizer: Senhor, estamos aqui. Queremos ser teu vaso. Usa-nos como vaso para fazer a tua obra em honra e glória do teu nome, Senhor. Mas só que, na verdade, são poucos que querem ser esse vaso do Senhor, né? São poucos. Então, o que acontece? E você pode até começar a ser o vaso do Senhor, mas você não deve parar, porque se você parar de ser vaso do Senhor, o azeite também para de jorrar. Já encheu ali, não tem mais como, acabou. Cadê o vaso para o azeite jorrar? Não tem mais. Então, ali a bênção também para. E o que esse azeite é? A unção do Senhor sobre a sua vida. Sobre a sua vida, certo? Essa é a unção do Senhor. Ela nunca vai acabar. Essas bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, ela é infinita. As bênçãos do Senhor é infinita. A misericórdia do Senhor é infinita. O amor do Senhor é infinito. Mas para ele jorrar na tua vida, tu precisa entender que tu deve ser vaso do Senhor, que tu deve aceitar a vontade do Senhor, certo? Então, tu não pode de forma alguma achar que deixando de ser vaso, o azeite vai continuar jorrando na tua vida. Não vai. Tu deixou de ser vaso, o azeite também irá parar de jorrar, certo? Então, que a gente possa entender que aqui é uma passagem. Esta vida aqui é uma passagem. Que nós temos que trabalhar na obra do Senhor, crendo no Senhor, que é o nosso único Salvador, para termos a oportunidade de uma vida eterna, certo? E para viver aqui com as graças de Deus, tem que parar, tem que pensar. Como é que eu estou? Que tipo de vaso eu estou sendo? Será que eu estou um vaso mesmo, arrumadinho, sem nenhum um vazamento, sem nada? Porque que vazamento seriam esse? Muitas vezes a desobediência, muitas vezes a insistência de não sair daquela adoração, às vezes por outras coisas que não é o nosso Deus, porque a gente só deve adorar verdadeiramente, em primeiro lugar, a esse Deus, certo? Então,
nossos pecados, a falta de perdão, certo? Porque tudo isso é como se causasse ali uma fresta no vaso. E aí, se coloca o azeite vaza. O azeite não vai ficar naquele vaso, né? Por quê? Porque ele está com imperfeição. Precisa-se primeiro arrumar aquele vaso para depois o azeite jorrar lá dentro. Porque senão não tem como. Algo com tanta unção, tanta perfeição, não vai estar no mesmo local de algo imperfeito, de algo que está impuro. O Senhor, ele nos abraça da forma como a gente é. Mas daí eu continuar na imperfeição, aí já é outra história. Eu não devo não, eu só vou procurar o Senhor quando eu tiver arrumado. Eu tiver arrumado, eu tiver já arrumado esse meu defeitinho aqui, esse meu defeitinho aqui, aí eu vou procurar o Senhor. Não. O Senhor, ele nos acolhe da forma como a gente é. E quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, e quando a gente aceita o Senhor como nossa verdadeira salvação, como nosso verdadeiro caminho, então o Senhor nos arruma, certo? Só que a gente tem que entender o seguinte: se você vivia naquele pecado, você não pode mais viver nele. Você não pode mais viver nele. Se você está vivendo naquele pecado ainda, então essa unção do Espírito Santo não derramará em cima de você, certo? E você é um vaso que ainda está imperfeito, né? E que não está aceitando a perfeição do Senhor. Quando o Senhor vem para arrumar, você muitas vezes não aceita. Não, Senhor, não, às vezes até sai fora. Não, isso aí está sendo muito doído para mim, porque o arrumar do vaso nos causa dores, certo? Porque ali a mudança que está acontecendo em você, certo? Então muitos não querem aguentar, querem que as bênçãos venham, mas sem sentir, sem ter mudança, sem sentir, né, a dor dessa mudança, né? E tem que ter, certo? Então que você possa refletir sobre essa palavra na sua vida, refletir que tipo de vaso você está sendo. Será que você se dispôs ao Senhor para ser vaso do Senhor? Será que realmente você está se dispondo ao Senhor para ser vaso dele? Será que nesse vaso, que esse vaso que você dispôs para o Senhor arrumar, você está aceitando a arrumação? Será que você está aceitando que o Senhor feche lá os buraquinhos e as frestas? Quando o Senhor vem fechar, você está aceitando isso? Né? Analise bem sobre isso, né? Para que esse azeite na sua vida possa jorrar infinitamente. Esse é o verdadeiro azeite, que é a unção do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim é o verdadeiro azeite, que nós possamos ser esse vaso e que a gente possa trazer para perto do Senhor mais vasos para que seja derramado cada dia mais essa unção, esse azeite que nunca acaba. Ele só para quando não tem mais vaso, certo? Amém? Glória a Deus, que o Senhor esteja na sua vida, que o Senhor possa te guiar, que o Senhor possa conceder no seu coração a certeza de que Ele é o único e poderoso Deus. Só Ele e não existe outro. Amém? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor.